Olá, seja bem-vindo ao programa TVI News. Já estamos iniciando mais uma edição hoje e você pode participar junto com a gente pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, que está aparecendo aí na sua tela, pelo YouTube também, né? TVI Play Oficial, né? youtube.com/TVI Play, TVI Oficial no YouTube, e acompanhar, interagir com o chat, enviando mensagens, fazendo perguntas, né? O programa hoje está recheado de coisas boas a você acompanhar aí nessa quinta-feira. E também temos hoje o quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória, que sempre traz um convidado interessante para você conhecer a história de vida dele, né? Daqui a pouquinho ela vai estar aí com o quadro Gente de Vitória. Está aí na sua tela o endereço do Facebook, www.facebook.com/TVIPlayLive, que você pode também acessar o nosso programa. Também pela TV a cabo, canal 24.2, você pode assistir, né, o programa TVI News. Hoje também temos o mestre Roberto José, professor Roberto José, e ele vai comentar as atualizações sobre a guerra da Ucrânia. Daqui a pouquinho também vai estar com a gente aqui no programa, para você estar atualizado sobre a situação da guerra, né, que é muito importante, influencia nos outros países, não só Ucrânia e Rússia, mas também os outros países são afetados de alguma forma. Então você vai estar sabendo aí das últimas notícias com relação à guerra daqui a pouquinho, tá certo? Olha, temos umas notícias aqui locais. O secretário de Esporte e Lazer de Itabuna, o José Alcântara Pellegrini, informou que as obras de implantação do campo de Nova Ferradas vão ser retomadas, porque elas tinham sido paralisadas devido a um problema contratual com a empresa que é responsável por essas obras, pela execução dessas obras. Então, devido a isso, teve essa paralisação. Então, foi informado em audiência pública recentemente que será retomada, né? Então, o Pellegrini, ele mencionou também que vai apoiar as atividades esportivas desenvolvidas pela CEMEL, né? Como o Interbairros, que inclusive é um assunto que a gente quer abordar aí como secretário, né? Só que ele ainda está em viagem. Assim que ele retornar, ele vai vir aqui no programa conversar com a gente para dar maiores detalhes sobre o Interbairros, certo? E vai apoiar também o Festival de Natação Regional, né? O programa que está programado para setembro na Vila Olímpica, né? Tem outros também projetos de jiu-jitsu, né? Está em andamento e inclui crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Então tá aí o secretário de Esporte e Lazer de Itabuna, né? Na audiência pública, mencionou sobre esses projetos que ele está apoiando e também que vai retomar essa obra em Nova Ferradas, né? No campo de Nova Ferradas, porque isso de fato é muito importante, né, para a comunidade, para toda a cidade de Itabuna, né, movimentar o esporte, o lazer. Isso aí envolve as crianças que precisam, né, distrair a mente, que precisam de atividades, né, precisam estudar, têm direito a estudar, né, tem direito a se alimentar, tem direito a ter um lazer, todas as crianças e adolescentes. Então, aí, essa é uma proposta muito interessante. A nossa esperança é que realmente, né, ela entre em vigor, que essas obras que sejam retomadas não tenha mais paralisação, que essa empresa responsável pela execução dessa obra, de fato, ela faça o seu trabalho para que as crianças aí recebam essa obra e tenham esse campo para poder aproveitar bastante, né, fazer o esporte e aproveitar a vida. Olha, teve uma invasão recente em uma fazenda de Itiruçu com relação ao movimento sem terra, né, na rodovia BA-250. No trecho, ele compreende o município de Itiruçu e é no Vale Jiquiriçá, né? Então, integrantes do MST, eles ocuparam essa fazenda e isso ocorreu no domingo, no dia 30. E horas depois que houve essa ocupação, essa fazenda em Itiruçu, os fazendeiros, eles se reuniram e ali eles conseguiram fazer a desocupação do MST, né? Então, eles não chegaram a ocupar essa terra, essa fazenda, porque foram desocupados, né?
cerca de 60 produtores que integravam a recém-criada Associação Baiana de Fazendeiros chegou ao local por volta das 14 horas, né, sob a alegação de que as terras não produtivas e atearam fogo em objetos dos assentados que deixaram a fazenda retirados pelos produtores. Então, os produtores, mais de 60 produtores se reuniram e não permitiram aí que ficasse nessa ocupação o MST. Nas redes sociais, um vídeo passou a circular no final da tarde com a narração de um membro do movimento afirmando que os fazendeiros estariam armados, agressivos e os mesmos cobravam a presença da polícia, que ainda não se pronunciou. Os fazendeiros negam a utilização de armas na ação e dizem ter dialogado com os assentados, informando. Então, os fazendeiros, eles informam que são pacificadores, inclusive o Luiz Joaquim, ele esteve aqui no programa TV News e ele informa que realmente eles são pacíficos, né, e que eles não usam armamentos. Eles só fazem a defesa das terras dele, né, mas que tenham consenso entre ambas as partes para que nenhum seja prejudicado, nem os produtores, né, e nem o movimento sem terra. Tem que ter essa discussão e essa resolução, porque, de fato, existe essa polêmica em que eles alegam que eles só ocupam terras improdutivas, mas, na realidade, eles têm ocupado terras produtivas, né? Então, esse aí é uma discussão que tem sido gerada, né, entre essas partes. Mas esperamos que seja solucionado, né? Não teve feridos, não teve mortos aí nessa invasão. Então, é essa a nossa expectativa. Nós estamos no link com o professor Roberto José, o mestre professor Roberto José, que ele é nosso comentarista também político, e ele tem aí as atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Bárbara. Satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. A guerra na Ucrânia, né, ela toma contornos antes nunca vistos, né? A gente tem percebido ataques, inclusive agora fora da Ucrânia, né, do território ucraniano, inclusive na capital russa, são ataques aéreos promovidos por drones, né? A gente percebeu ontem, né, que forças ucranianas detectaram pelo menos, Bárbara, 15 alvos aéreos que se aproximavam de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Vocês percebem na imagem um prédio na capital ucraniana que foi atingido não por drones, mas por destroços de drones abatidos pelo sistema de defesa aérea da capital Kiev, né? Esse sistema não está em todo o território ucraniano, mas pelo menos na capital Kiev. E identificou que esses são drones explosivos do Shahed, que é de fabricação ucraniana. De acordo com informações, até o momento, a gente não tem vítimas fatais sobre esse ataque, que foi rechaçado pelas forças ucranianas. Na noite anterior, outros 10 drones foram interceptados também na capital da Ucrânia. Aí são imagens da noite anterior. Ao mesmo tempo, ataques russos com drones provocaram danos consideráveis na última quarta-feira, aí na área portuária ucraniana de Ismail, no rio Danúbio. É um importante porto para escoamento da produção de grãos da Ucrânia. No solo russo, a gente também tem ataque na Rússia. O governador de Kaluga anunciou que na última quinta-feira, no caso, na madrugada desta quinta-feira, melhor dizendo, a defesa antiaérea derrubou 7 drones. E essa cidade fica pelo menos a 180 quilômetros de Moscou, né? A gente tem também imagens desse ataque. De acordo com relatos da mídia russa, moradores, pelo menos nos últimos dias, nós tivemos 120 ataques de drones na Rússia. Uma parte desses drones são de fabricação própria, da Ucrânia, e uma outra parte foi adquirida da Turquia, né? A Turquia tem um processo de parceria de fornecimento de drones para a Ucrânia. Os drones vêm sendo usados, Bárbara, de ambos os lados do conflito, e aí é a nova perspectiva da guerra, né? A guerra, se antes estava apenas no território ucraniano, a Rússia atacando o tempo todo, e a Ucrânia
fazendo apenas a defesa e a contraofensiva para a tomada dos territórios, a gente está percebendo que essa guerra ela começa a avançar para o lado russo, né? Ataques, inclusive, na capital russa. E os drones que a Turquia vem vendendo para a Ucrânia é o TB2, né? Que é um drone também de alta eficiência e de ataque, ele é extremamente destrutivo. A Ucrânia diz ter tido sucesso em uma das linhas de frente na região de Donetsk, no sudeste, enquanto combates vêm se intensificando. Aí está um mapa que é muito interessante a gente verificar como é que está se dando melhor dizendo, a tomada territorial, a retomada territorial nesse sentido. Peço para mostrar ele um pouco de novo. Perceba aí que em fevereiro de 2022, a gente tem apenas, aí a Crimeia já havia sido anexada em 2014, e você tem aquela área ali, com uma cor abóbora, né? Então, a área de conflito, muito interessante. Em março de 2022, quando as tropas russas avançam, de fato, você vê um avanço todo a leste, mas também subindo até o norte, a área ali de Kiev, né? A Rússia começou a atacar. Em novembro de 2022, há uma contraofensiva da Ucrânia e essas forças passaram a se concentrar especificamente do leste até o sul, como está acontecendo hoje. E aí a gente percebe, Bárbara, ataques ou contraofensiva muito forte em Bakhmut e também Kherson. Kherson é uma zona altamente portuária, né? Você tem portos importantes. Eu também mandei uma figura para a gente ver como é que está dando esses ataques russos exatamente nesse setor portuário. Porque a Rússia ela saiu do acordo de portos feito pela Ucrânia, capitaneado aí, o subscrito pela ONU, para que a Ucrânia, Bárbara, pudesse escoar sua produção de grãos, né? É importante dizer que a Ucrânia é um dos grandes produtores de grãos no mundo, e se você barra essa produção, o escoamento dessa produção, você vai ter um efeito cascata no mundo, como, por exemplo, a inflação de alimentos no mundo, como a gente teve ali no meado da guerra, no meado do ano de 2022, melhor dizendo. Mas com a saída da Rússia desse acordo, a Rússia se vê obrigada, não necessariamente obrigada, mas inclusive para muitos disso crime de guerra, porque ela está afetando infraestrutura civil, né? Principalmente a infraestrutura de escoamento de alimentos. Isso tem um impacto direto na inflação de alimentos pelo mundo. E a Rússia vem fazendo, aí percebam, essa parte aí do mapa, essa zona portuária aí em Odessa, né? Toda essa área portuária vai trazer essa produção para uma zona ali do Mar Negro, passando pelo Estreito de Bósforo, chegando ali ao grande mar Mediterrâneo, e a partir dali ele vai, melhor dizendo, chegar ao mundo inteiro, né? Pelo mar Mediterrâneo, levar essa produção para a África, mas também para toda a Europa, para a América, América do Sul, que também compra grãos e defensivos agrícolas da Ucrânia. Então, com a saída da Rússia desse acordo, o Vladimir Putin vem cometendo crimes de guerra, que é ataque a essa infraestrutura nessa área de portos, que é muito importante. Então, a guerra toma contornos nesse sentido, muito nos ataques aéreos. A gente vê um arrefecimento da disputa na contraofensiva da Ucrânia, principalmente nessa área leste em Bakhmut e Kherson, que é uma zona portuária. A Crimeia, na contraofensiva da Ucrânia, a Ucrânia vem tendo sucesso em ações de contraofensiva na Crimeia, inclusive destruindo aquela ponte que liga o território russo à ilha da Crimeia. Então, a guerra vem tomando esses contornos, e aí é preciso entender que, por exemplo, para a Europa, é importante o fornecimento de equipamentos militares para a Ucrânia, exatamente porque a Ucrânia ela vai contrapor os intentos belicistas, né, ou belicosos e expansionistas do Vladimir Putin. Porque senão, para os especialistas em guerra, né, se a Ucrânia não é usada para contrapor isso, o Putin pode, num próximo passo, começar a invadir outras áreas da Europa, até chegar a esses países importantes da OTAN, né? É óbvio que a OTAN, que é essa aliança dos países do Atlântico Norte, uma agressão a um país desse
você leva toda a OTAN para fazer a defesa. Mas é importante dizer que a Segunda Guerra Mundial começa bem assim, né? Os intentos de Hitler, começa a anexar áreas sem dar um único tiro, sem fazer nada, daqui a pouco Hitler se transforma nesse grande monstro e aí começa a invadir, destruir, matar e cometer esses atos genocidas. Então, para a Europa, a história talvez se repita nisso, por isso a importância, por isso que a gente também não entenda por que a Europa está fornecendo tanto equipamento, treinando o exército ucraniano, fornecendo inclusive pessoas, homens, né? Aí naqueles contratos que a gente chama de contratos colaterais, como foi ali como a Rússia teve o seu exército de mercenários, né? Então, a Ucrânia vem sendo utilizada para isso, para contrapor os intentos expansionistas e belicistas de Vladimir Putin. É óbvio que a ONU tem um papel fundamental, mas também outros países, inclusive o Brasil, países da África, no sentido de provocar um armistício de paz para que a gente discuta um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Observa que foi bastante afetado ali, destruída aqueles prédios, e é algo bem assustador, assim. Com certeza deve ser algo amedrontador para aquela população de lá. Certamente, né? A gente são ataques aéreos, né? O que é que se percebe? Que nesses ataques aéreos, aí vocês percebem a destruição de prédios, né? Esse aí o drone consegue atingir diretamente, essa última imagem. Isso aí na capital, em Kiev, né, capital da Ucrânia. Mas boa parte, o sistema antiaéreo da Ucrânia é um sistema muito eficiente, né? É um sistema fornecido aí, uma parte pelo Exército, pelos Estados Unidos, uma parte pela Alemanha e outra pela Inglaterra. Então, é um sistema muito eficiente. Mais de 90% dos ataques aéreos, sejam feitos por drones ou por mísseis, né, balísticos intercontinental, esses equipamentos têm sido abatidos no ar, pela eficiência da defesa antiaérea, né? Só que os destroços caem, né? Os destroços caem e vai atingir quem está embaixo. Aí atinge residência, se tiver alguém morando, as pessoas serão feridas. Mas o fato é, Bárbara, que nesses últimos ataques, não há notícias de pessoas mortas, pelo menos nesses últimos 5 dias. A defesa antiaérea da Ucrânia vem sendo muito eficiente nisso. Agora, é importante dizer que do último ponto, Bárbara, da fronteira da Ucrânia, ali mais entre o leste e o norte, a nordeste, melhor dizendo, da Ucrânia, um ataque, por exemplo, a Ucrânia pode levantar voos de drones e a 450 quilômetros chegar até Moscou. Então, não é longe. Se você perceber que a distância entre Itabuna e Salvador é 450 quilômetros, né? Tem drones eficientes que conseguem fazer isso e fazer isso em um curto espaço de tempo. Então, a questão que se faz esses drones de ataque, provavelmente ucraniano, provavelmente porque nem todos a Ucrânia assumiu que fez o ataque, né? Foi feito pela Ucrânia, né? E esses drones saíram de onde? Saíram eminentemente de território russo ou de território ucraniano, porque são equipamentos grandes, né? A gente ouve falar de drones que são esses pequenos artefatos voadores que filmam, né? E que tiram fotos. Mas você pode usar os drones e os vantes, né? Qual a diferença básica entre um drone e vante? O drone tem aquelas asas rotatórias que levantam voo, normalmente 4 asas rotatórias. O vante é veículo sobre asa fixa, né? Ambos não são tripulados, é óbvio. E o vante, você também consegue, e alguns drones desses são chamados equivocadamente de drone, mas são verdadeiros vantes, que são veículos de asa fixa, e você consegue transpor eles de uma área muito grande, mais de 450 km. Então, a expectativa ou as análises que se fazem é que esses veículos aéreos não tripulados de ataque saíram evidentemente dessa área de fronteira ali da Ucrânia. Esses são equipamentos grandes. Imagine se você vai conseguir fazer um ataque dessa natureza, montando esse ataque nos arredores da capital russa, né? É praticamente impossível, porque o sistema de vigilância das capitais é muito grande. Imagine Itabuna. Nós estamos num país
subdesenvolvido, né, com viés de desenvolvimento, mas Itabuna é toda monitorada, né? A polícia sabe tranquilamente quem entra e sai da cidade. A polícia sabe quem entra com carro com restrição de furto ou roubo. Logo ali na frente, ele vai ser abordado por uma patrulha da polícia militar. Na Rússia, todo o território russo, mas nessas capitais, não é diferente, né? A Rússia consegue fazer esse monitoramento. Então, é muito provável que esses ataques tenham saído de fato do território ucraniano. A gente observa que eles utilizaram a tecnologia, né, para a guerra, né, de fato, né? Você falou que não é especificamente esse drone que a gente costuma ver filmando, tirando fotos, mas é um outro tipo de drone, mas que não tem tripulantes, né? Não pega tripulantes, mas que comporta aí o material explosivo que eles transportam para o lugar que eles querem detonar. E tem essa defesa, né, da Ucrânia, tem a defesa, porque se não tivesse a defesa, professor, ainda seria pior. É isso, só para você ter ideia, como os veículos aéreos são tripulados de asa fixa ou de hélice, né, de asa rotatória, melhor dizendo, né? Esse é uma espécie de Vant, né? É um veículo de asa fixa, ele é um operador em qualquer local do mundo em uma central de operação, conectado a um radar, né? A um satélite. E ele tem mísseis, né? Você percebe 2 mísseis, mas ele consegue disparar metralhadoras de ponto .50, né? Você vê aquelas rajadas luminescentes para atingir o alvo. Então, esse é um Vant, um veículo aéreo não tripulado das Forças Aéreas dos Estados Unidos, está ali o símbolo. Mas os Estados Unidos têm, aliás, o mundo inteiro tem Vants, né? Chamam de drones alguns, né? Inclusive, recentemente, um líder que participou do 11 de setembro, né, daquele ataque às Torres Gêmeas, ele foi morto quando estava na fachada de um prédio ali no Oriente Médio. E o veículo aéreo não tripulado, o drone, um Vant, atingiu o cara com uma espada rotatória na ponta. Ele foi direto direto no alvo, né? Então, assim, você tem um homem-terra que coloca um laser apontando, aí você tem todo um sistema de coordenadas geográficas e os erros, né? Melhor dizendo, a perspectiva de você errar um alvo é de centímetros, né? Você consegue diminuir consideravelmente. Então, esses são equipamentos altamente tecnológicos utilizados por todas as Forças Armadas mundiais, principalmente dos países mais desenvolvidos tecnologicamente. Um dos grandes produtores desses equipamentos é o Estado de Israel, produz muito equipamento. Para você ter uma ideia, Israel é o país que mais licencia produtos novos, né, patentes no mundo. Então, se investe muito em tecnologia, e a tecnologia ela vem para fazer a guerra, né? Só que a guerra, para quem estudou um pouco sobre guerra, a guerra se vence com os infantes, né? Aqueles que vão fazer aquelas operações de terra. Mas é óbvio que antes das operações em terra, e a gente tem visto, principalmente nessa região da Ucrânia, né, no leste e sul da Ucrânia, os embates de engenharia, de cavalaria e das denominadas forças antiaéreas, né? Esses embates são fortes, mas eles se definem necessariamente na infantaria, que é homem a homem vasculhando ali o território. Por isso que se montam aquelas barricadas imensas. Mas antes disso, você vem as forças aéreas, e aí com todo esse aparato tecnológico, né? E a Rússia tem feito muito esses ataques, território já pré-ocupado, né? Pré-ocupados, né? Que são esses territórios dali do leste até o sul, indo ali para a Crimeia. Então, quando Kiev é atacada, são esses equipamentos de guerra aéreos, sejam esses Vantes ou os mísseis hipersônicos, né? Mas assim também a própria capital russa vem sendo atacada por drones ou por Vantes, muito provavelmente encaminhados, né? Esses ataques oriundos aí do exército ucraniano. A Ucrânia faz o seu papel de defesa, mas aquilo que eu te disse, né? A Ucrânia serve muito à Europa para barrar esses intentos belicistas ou belicosos do Vladimir Putin, né? Porque a Europa vivenciou bem isso na Segunda Guerra Mundial. Sabe que Hitler começou a anexar
áreas sem dar um único tiro, né? A Primeira Guerra Mundial, ela também inicia mais ou menos nesse sentido, né? Quando o exército prússio, né, ele declara a anexação de Alsácia e Lorena, e você percebe que é importante o conhecimento da geografia do espaço. A que servia Alsácia e Lorena? É quando você vai para a Segunda Guerra Mundial que a gente, e quem não assistiu, assista, né? O filme sobre o pai da bomba atômica, né? Considerado Robert Oppenheimer, né? Julius Robert Oppenheimer, ele é um físico, e antes, Silas, que é um cara muito físico, de origem judia, né, ou judaica, que foge da Alemanha para os Estados Unidos. Ele faz uma carta ao Albert Einstein, dizendo dos intentos de Hitler em produzir uma bomba atômica, né, a partir da tecnologia atômica. E a partir dali há uma reunião e Oppenheimer, ele é um sujeito que organiza, né, consegue dialogar com militares e cientistas para produzir a bomba atômica. E as pessoas e a gente, né, porque o mundo, nosso mundo ocidental, ele é bem um mundo europocêntrico, e as coisas também passam pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos cantaram essa guerra em versos e prosas como se fossem os caras que decidiram a guerra. Mas se você observar bem, o exército, a força armada da antiga União Soviética, ela foi muito mais decisiva quando as forças armadas da Rússia, né, melhor dizendo, da União Soviética, retoma o espaço da Manchúria ali no Japão, né? O Japão começa a ser enfraquecido ali. E essas forças chegaram primeiro em Berlim, né, não os Estados Unidos. Mas para a gente, os Estados Unidos foram os grandes decisores da Segunda Guerra Mundial, quando na verdade não foi. Por isso que é importante entender bem de guerra, e acima disso tudo, a geografia nos leva a uma compreensão muito mais fácil, muito maior sobre essas dinâmicas das guerras, mas uma guerra ela não está isolada no contexto, ela tem sempre uma relação histórica, né, de fatos pretéritos. A mídia fala muito no poder do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com relação a acordo de paz, essa é uma realidade distante entre esses países. A Ucrânia, ela não se entrega, né? Ela não cede, ela continua na defesa, ali resistindo, né, professor? Isso, a Ucrânia cumpre o seu papel nessa guerra. Como eu falei aqui, a Europa precisa da Ucrânia, mais do que a Ucrânia da Europa. A Ucrânia, ela está nessa contenção dos intentos do Vladimir Putin. Por isso a Europa tem dialogado muito com os Estados Unidos, que é um parceiro muito grande também dessa guerra. Mas ninguém é besta aqui de achar que não existem interesses comerciais por trás disso, porque a indústria armamentista está vendendo muito, tem muita gente lucrando com isso. Então não é só uma guerra pela guerra, mas serve muito nesse intento de barrar, né, de fazer essa contraforça, de barrar os intentos do Vladimir Putin. Nem o Putin, nem o Zelensky, se não tiver terceiros à mesa para negociar um armistício de paz, para negociar uma paz, vai conseguir. Mas o fato é que tanto o Zelensky quanto o Vladimir Putin, se antes não falavam, hoje já falam em possibilidade de um acordo de paz. Então, eu acredito, Bárbara, que a gente está muito mais próximo de um acordo de paz, mas é preciso que terceiros sentem à mesa para dizer, gente, estão brigando aí, eles estão doidos que alguém chegue e diga, vamos tentar aqui para construir um acordo, mas é óbvio, Bárbara, que um acordo de paz não é só para um lado ganhar, embora a Ucrânia ela é a grande vítima dessa guerra. Mas para acontecer um acordo de paz, a Ucrânia vai ter que ceder em algum momento, algum espaço para o Vladimir Putin, né? E aí, se você observar ao longo da história das guerras que nós tivemos, por exemplo, o Stalin começou uma guerra ali naquela área escandinava, né? E com a Suécia, ela conseguiu tirar um pedaço da Suécia num acordo de paz. Não vai ser diferente, muito provavelmente, num acordo de paz aí construído entre Putin e o Zelensky, sentando-se à mesa aí, muito provavelmente a ONU, e sai enfraquecida nesse contexto. Por isso a presença de países da África, do próprio Lula, né, e de outras autoridades mundiais, como o presidente da França, que vem fazendo um papel interessante nesse contexto de procurar o diálogo. Então, terceiros têm que sentar à mesa para que a gente consiga, muito provavelmente, a perspectiva, Bárbara, é que até o final do ano a gente tenha um acordo de paz.
Professor. Professor Roberto, com relação o número de mortos e também ao tempo que essa guerra ela vem durando, já existe essa apuração com relação a esse número, só depois, quando for investigado os crimes de guerra, que vai sair realmente o número de mortos? É isso, a gente não tem um número certo sobre a quantidade de mortos. Tanto do lado russo quanto do lado da Ucrânia, a gente tem dados ou superestimados ou abaixo da estimativa. Então, só ao final dessa guerra, com a construção desse acordo faz, aonde o de campo, outros órgãos, outras entidades, para a gente tratar uma de guerra, verdadeiros casos de genocídios. A gente tem notícias, mas é preciso que, uma vez um acordo de paz ajustado, a gente consiga ali começar a investigar esses possíveis crimes de guerra, principalmente praticados ali pelo exército russo contra o povo ucraniano. Então, hoje a gente não tem dados seguros sobre isso, então vale nem a pena citar, por exemplo, a quantidade de militares mortos do lado da Rússia, né? Então a gente sabe que o dado, né, que o número é muito maior do que vem sendo publicado pelo exército russo. Até porque na própria Rússia, a mídia ela vem sendo controlada ao extremo de não chamar nem isso de guerra, né, de chamar operação especial na Ucrânia, né? Eles não chamam de guerra. E quem chamar isso de guerra lá, esse fato de guerra, vai sofrer sanções e todo o poderoso Vladimir Putin. Mas o fato é que o Vladimir Putin não está tão poderoso assim, né? Que ele, apesar dele ter um controle muito grande sobre o exército, sobre a mídia, sobre o próprio Estado russo, ele vem sofrendo desgaste ao longo do tempo. É muito provável, né? Se ele continuar no poder, tudo bem, mas se ele sai do poder, deve ser preso por crimes de guerra, né? O fato é que é difícil tirar o Putin do poder em razão das amarras de toda essa engenharia que ele montou de um Estado que serve a ele. Então, Vladimir Putin é tido pelos analistas internacionais como o czar do século XXI, né? Não concorda com a postura do Vladimir Putin, mas infelizmente ele prossegue aí com esses ataques, né? É isso, ele prossegue, ele tem um domínio, né, no seu exército, embora com o episódio dos mercenários do Wagner, a gente percebeu que os mercenários marcharam, chegaram a 200 quilômetros de Moscou, né? Só quem fez uma contraofensiva aos Wagner foi a Força Aérea Russa, né? O exército deixou passar de forma muito tranquila. E se tem notícia de um possível acordo de alguns generais com o grupo Wagner, de retomada mesmo, de tomada, derrubada do Vladimir Putin. De repente, em algum momento, o Putin pode ser alvo de algum ataque, né, de alguma emboscada, porque essa guerra só está aí em razão da figura do Vladimir Putin, dessa mente doentia dele, de expansionista, inclusive, segundo informações da rede de inteligência dos Estados Unidos e da Inglaterra. É verdade. Professor, você acredita, né, se essa guerra perdurar, você acredita na possibilidade de desencadear aí uma terceira guerra mundial ou isso está descartado? Olha, a gente antes, os analistas acreditavam que essa guerra não avançaria, que o Vladimir Putin não avançaria contra a Ucrânia, né? Ninguém apostaria nisso. E Vladimir Putin começou a estacionar seu exército nos arredores ali da Ucrânia, e depois invadiu com força. Inclusive, o Putin acreditava que uma semana liquidaria a guerra e que iria anexar de forma muito tranquila a Ucrânia. Se você observar, a União Soviética, nas figuras do Lenin primeiro e do Stalin depois, eles fizeram um processo de russificação da Ucrânia, tanto que essas áreas, a leste e a sul, você tem majoritariamente população russa, descendentes de russos, ou que falam o idioma russo, em razão desse processo histórico de russificação. Milhares de ucranianos foram mortos em razão desse processo, que é um processo de fome, proibindo essa turma de produzir. Se você observar, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, em extensão territorial, tem uma área muito grande, uma área produtiva muito grande.
É uma área arável extremamente grande. A Ucrânia em território só perde para a própria Rússia, né? Então você percebe que é uma área muito grande. Mas esses contornos da guerra, você dizer que de uma terceira guerra mundial é pouco provável, mas uma escala de possibilidades, a gente tem uma possibilidade disso ganhar contornos. Porque, de um lado, você vê a China muito mais inclinada a apoiar Vladimir Putin, porque a China é um parceiro estratégico da Rússia, né? A China recebe muitas commodities. O que é commodity? É matéria-prima exportável, né? É o petróleo, são essas oleaginosas, né? É o trigo, é a soja produzida, se bem que lá produz muito pouca soja, mas o trigo principalmente. E aí vai para a China produz, né, melhora, industrializa esses produtos e revende, ou utiliza no seu mercado interno, porque a China tem um mercado interno imenso. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Consumidor de médio a alto, classe alta, a China tem 500 milhões de habitantes. Dá para entender o que é isso? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A maioria aí vivendo em situação de pobreza. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. Uma parte vivendo em linha de pobreza nos Estados Unidos, inclusive. Mas a China tem 1 bilhão e meio de habitantes, 500 milhões francos consumidores, né? E aí você tem mais de 1 bilhão espalhado em toda a China. A China tem como parceiro estratégico a Rússia, né? Aí você tem a Índia, que é um parceiro estratégico também da Rússia no recebimento de commodities. Então a Rússia acaba sendo muito parceiro. Eu não acredito numa terceira guerra mundial, mas se o Putin ele for encurralado ao extremo, ele pode se usar armas nucleares táticas. Isso eu não tenho dúvida. Então, a gente, numa escala de possibilidades, essa possibilidade. O que é uma arma nuclear tática? Né? É uma arma de pequena proporção, né? Ela não atinge uma região muito grande, ela é só para atingir determinadas áreas. É óbvio que o vento, né? A força da dinâmica meteorológica pode levar aquele material contaminado para outras áreas da Europa. E aí sim você atingiu uma grande área. Mas numa escala de possibilidade, isso passa a ser mensurado como possibilidade muito grande dele utilizar. Mas aí, minha amiga, a gente, quem lê um pouco sobre a arte da guerra, do grande estrategista Sun Tzu, que era um general chinês, ele dizia o seguinte: quando você encurralar um inimigo, não encurrale ele ao ponto dele não ter saída. O encurrale deixando uma área de saída. Porque se ele não tiver saída, não vai sobrar para ele nenhuma outra opção, senão lutar até a morte, não é isso? Então, quem entende um pouco de guerra, quem já leu um pouco de Sun Tzu, sabe que não tem como encurralar Putin a um ponto dele não ter saída, dele chegar a utilizar essas armas táticas nucleares. Acredito que não chegará nesse nível, mas numa escala de possibilidades, os analistas já colocam, Bárbara, isso como possibilidade efetiva e real de se usar. Volto a lembrar que antes da invasão russa à Ucrânia, ninguém dava como possibilidade isso acontecer no século XXI, guerra no coração da Europa, né? Envolvendo países importantes. E a gente está tendo guerra no coração da Europa. Porque a guerra é para acontecer lá na África, aquelas disputas territoriais, fomentada ali pela indústria armamentista, que é alimentada pelo ouro e pelos metais preciosos, ou pelo diamante, melhor dizendo, pelos diamantes, né? Então, o coração da Europa não preocupa muito. Mas é a internet dele que está travando. Deu uma travada aí, deve ser a internet, né? Já retornou, professor. Pode completar a sua fala. É a internet. Bárbara, nós, no mundo humilde, estamos na periferia do mundo, Brasil. A internet é muito ruim. Itabuna está na periferia da periferia do mundo. Então, a internet é pior ainda, né? Mas é isso. Hoje a 5G ainda não chegou. A gente tem, voltando aqui ao assunto direto, a gente numa escala de possibilidade, tem possibilidade, mas vem construída possibilidade no sentido da gente ter até o final do ano
um armistício de guerra e um acordo de paz entre essas partes. É óbvio que num acordo de paz, um lado perde. Deu uma paralisada aqui também. Agora retornou. Aqui também. Paralisou novamente. Onde estamos aí? Retornou? Voltamos. Pois é, só para finalizar, Bárbara, a gente tem perspectiva de um acordo de paz até o final do ano, no armistício, mas num possível acordo de paz, a Rússia perde uma parte, a Ucrânia perde outra, para que ambos ganhem. E é importante a presença de terceiros nesse sentido, do Brasil, na figura do Lula, da França, de países da África, de pessoas mais neutras nesse sentido. Não o cara lá, o Biden, dos Estados Unidos, que é peça diretamente disso, né? Ou os países como a Alemanha, a Inglaterra, que é peça diretamente disso, que faz essa contraforça junto ali com a Ucrânia. Mas o país é tido mais como neutros nesse sentido. Talvez a China também tenha um papel fundamental, embora ela seja tenha apoio estratégico a Putin, mas ela tem uma força política grande pela força da sua economia. Então, acredito que até, segundo os analistas, eu comungo com eles, até o final do ano a gente deve ter um acordo de paz. Mas até lá... Novamente. Muita destruição, né? Mas até o final do ano a gente tem um acordo de paz. É a nossa esperança. O professor, a última pergunta. O senhor comentou sobre o monitoramento aqui em Itabuna, né? Inclusive que essa tecnologia já chegou aqui, essa segurança vem trazendo, né, a descoberta, né, de alguns crimes que antes eram desconhecidos. Inclusive muito roubo de carro e roubo de moto, né? Queria que você comentasse sobre isso. Olha, eu não envolvi o início da... A imagem é a do professor. Travou. É a internet. Tá travada a internet? A internet tá ruim hoje. Tá ruim, tá difícil. Aqui tá paralisado a tela, Rafa. Para mim tá tranquilo, eu estou ouvindo bem. Você fez uma pergunta sobre roubo de carro, mas eu não ouvi o início dela. Eu vou repetir, professor. O senhor tinha comentado sobre o monitoramento aqui em Itabuna, que essa tecnologia já veio para cá. E aí eu acrescento que, inclusive, agora permite identificar os crimes que antes a gente não tinha acesso, como roubos de carro em ruas mais distantes e roubo também de moto. A gente vê muito aqui na internet, aqui em Itabuna, esses flagrantes, né? É isso. O monitoramento, como vem acontecendo aqui em Itabuna, mas de forma geral no Brasil, o uso dessas tecnologias, eu vou te dar um dado interessante. A gente pode até num outro evento, inclusive de forma presencial, a gente discutir isso. Eu tenho dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que indicam a diminuição desses crimes violentos contra o patrimônio, os roubos, né? Furto é uma coisa, roubo é outra. O roubo é cometido mediante violência ou grave ameaça, né? O furto não tem essa violência direta, a violência é só o patrimônio. Então, vem diminuindo no Brasil de uma forma geral. Isso graças, aí já segundo a análise de especialistas, a esse contexto, esse parque tecnológico. Por exemplo, antigamente a gente tinha muito roubo a carro, muito furto a carro, melhor dizendo. Hoje não tem furto a carro, é muito raro isso. As pessoas têm mais roubo, o assaltante vai lá e rouba com chave tudo. E antes o sujeito entrava no carro e fazia uma ligação direta e levava, é um furto. Hoje as chaves estão decodificadas, né? Então o sujeito não consegue fazer uma ligação direta no carro que tem um pacote tecnológico grande. E aí esse perfil criminológico ele começa a diminuir. E aí o que a gente vem percebendo, Bárbara, crescendo no Brasil? O estelionato mediante dispositivo eletrônico. Então a gente está tendo agora, por exemplo, Semana dos Pais. E aí seria interessante a gente voltar a discutir isso, agora como tema exclusivo. Semana dos Pais. As pessoas vão comprar seus presentes. E aí você fala sobre algum presente, você começa a pesquisar sobre algo, aí você tem ali aquela leitura tecnológica que começa a lhe mandar dispositivos
de compras. E alguns desses, se você não tiver o cuidado, podem ser dispositivos de compra fraudulenta. Quando você joga o Pix lá na conta, ele já automaticamente já vai mandar para outras contas, já vai produzir, pegar aquele dinheiro e comprar criptomoeda para proteger essa grana, para que a gente não consiga rastrear. Então, hoje vem crescendo muito crime nesse sentido, por dispositivos eletrônicos, que a gente pode chamar furto qualificado, se o sujeito entrar em um dispositivo seu, ou estelionato mediante fraude, né? Ele manda um boleto fraudado, ele encaminha você para um site fraudado, e aí o cidadão precisa estar atento a essas ofertas, por exemplo, ofertas inacreditáveis, né? Esses dias eu recebi aqui no meu celular, aqui no Instagram, dentro do feed de informações, uma promoção daqueles baldes de chopp Heineken, né? A gente sabe que no mercado custa em média 100, 110. Ele estava oferecendo a oferta de 3 baldes Heineken, né? Mais 2 canecas por R$57. O que é isso? É fraude. R$57 não dá nem para comprar a água que vai colocar ali nos 3 baldes. E dá ali 15 litros, né? Cada balde de chopp são 5 litros, né? Então, essa é uma oferta tentadora, mas que é fraude. Pelo valor você já vai saber. E aí, se ela não é feita por um site idôneo que você conhece, verifica lá no link, que de fato é um link seguro, você vai na vantagem, porque o sujeito que cai nesse tipo de fraude, ele sempre vai querer a vantagem, comprar algo absurdamente barato. Ora, se você vai comprar um smartphone ou um iPhone, ele custa 10 mil, mas ali está oferecendo por 2 mil, tem alguma coisa de errado, né? É muito provável que seja uma fraude. Então, a gente está vendo, Bárbara, o crescimento de crimes de fraude, inclusive envolvimento de narco-quadrilhas, de narco-franquias, estimulando, né, incentivando, trazendo uma galera especializada nesse tipo de crime para o cometimento, porque o sujeito profissional do crime, ele, para cometer um crime, ele vai analisar o custo-benefício de um crime, né? Qual é o custo-benefício e o risco que ele corre, por exemplo, praticando um assalto? Mas esse risco, esse custo, esse benefício, por exemplo, estelionato, o sujeito consegue mandar 10 links desse, mas se ele consegue atrair uma vítima e que essa vítima compre 2, 3 mil reais fraudados, são 2, 3 mil. Então, você tem um lucro muito grande do crime. No caso, esse crime passa a ser muito mais vantajoso. Por isso que a gente está observando a diminuição direta de crimes contra o patrimônio violento, dado todo esse aparato de fiscalização e de monitoramento, mas também a facilidade que se tem para se cometer o crime direto de fraude. Então, de uma forma geral, não só Itabuna, mas no Brasil inteiro, a gente vê diminuindo esses tipos de crimes violentos contra o patrimônio em detrimento do crescimento dos crimes de estelionato por dispositivos eletrônicos. A participação aqui, a sua presença, sempre contribuindo com a gente, né? Com todas as informações aí importantíssimas. Valeu, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí você com as atualizações e agora nós temos a previsão do tempo para você acompanhar as principais cidades da região. Vai chover ou fazer sol? Para Ilhéus, a temperatura máxima 27 graus, mínima 19 graus, com probabilidade de chuva de 4%, o tempo parcialmente nublado. Em Itabuna, a temperatura máxima 28 graus, mínima 17, probabilidade de chuva 5%, o tempo também parcialmente nublado aqui em Itabuna. Para Buerarema, temperatura máxima 28 graus, mínima 17 graus, com probabilidade de chuva de 5%. Para Itacaré, máxima 26, mínima 21 e probabilidade de chuva 9%. Tempo por lá também parcialmente nublado. Para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 17, com probabilidade de chuva de 5%. O tempo parcialmente nublado em Itajuípe. Para Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 17, com probabilidade de chuva de 4%. O tempo parcialmente nublado lá em Ibicaraí.
Canavieiras também parcialmente nublado, com máxima de 27, mínima de 18, probabilidade de chuva 4%. Para Salvador, máxima de 27, mínima de 23. Porto Seguro, máxima de 26, mínima de 17. Porto Seguro, tempo parcialmente nublado. Vitória da Conquista também e chove em Salvador. Isso aí, você acompanhou a previsão do tempo para as principais cidades da região. Você acompanhou agora a previsão do tempo para as principais cidades da região, para você se programar. Já está chegando o final de semana, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, né? Você já vai aí se programando o seu dia. Daqui a pouquinho o programa Gente de Vitória, a jornalista Vitória, vai trazer um convidado interessante. Ela sempre fala ali da história de vida, né? Dessas personalidades aqui de Itabuna e região, né? E daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente a Vitória, a jornalista Vitória, no programa Gente de Vitória, no quadro Gente de Vitória, aliás. Olha, o Portal à Tarde você pode acessar dentro do site TVI Play, né? www.tviplay.com.br e acompanhar as notícias, né? Que são atualizadas minuto a minuto, né? Do Brasil e do mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha nesse portal, tá certo? E aqui tem um destaque, né? Cupom reduz taxa de juros após 3 anos. Também tem aqui informações sobre o esporte, né? O sonho da seleção feminina ficou pelo caminho, né? Com a derrota aí do time brasileiro feminino de futebol. Hacker diz que Bolsonaro pediu ataque a urnas. Farmácias passam a realizar mais exames clínicos. E isso aí, nós temos também notícia aqui local, né? Sobre o 15º Batalhão de Polícia Militar, com relação à apreensão de drogas. No dia 2/8, aqui, no caso, um homem de motocicleta, ele foi flagrado e a polícia abordou ali, fez, né, apreensão de drogas com esse rapaz. No dia 2/8, às 22 horas da noite, foi apreendido 2 pinos de substância análoga à cocaína, R$ 784,90, que estava com essa pessoa, né, uma motocicleta Honda CG Titan, de cor amarela, né, e aí na abordagem foi identificado que não tinha carteira de habilitação, não tinha o CNH, tá, e não estava registrado na CETRAN, nem muito menos registrado na CETRAN. Então aí já era proveniente de um roubo também, essa motocicleta que ele estava, né, e a apreensão das drogas, tá aí o trabalho da Polícia Militar, né. Com a apreensão de drogas, a gente sempre está noticiando aqui no TVI News, também nas outras programações da TVI, com relação ao trabalho da Polícia Militar, né, que eles têm realizado aqui na cidade de Itabuna e região, com a apreensão de drogas, o combate, né, ao tráfico de drogas. Então você sempre acompanha aqui as principais notícias. Também recentemente em Foz do Iguaçu, né, teve uma ação da Polícia Federal, né, e foram apreendidos 470 quilos de cocaína, dissimulados na estrutura de piscinas de fibra que estavam prontas para serem levadas para o estado de Santa Catarina. Quer dizer, estava escondida nas piscinas essas drogas e a Polícia Federal identificou, né, e fez ali. Foi através de uma denúncia anônima que eles chegaram a essas piscinas, né, era uma carga de entorpecente que ia ser transportada. Então os policiais ali, eles fizeram mais essa apreensão. E agora vamos ver as cotações. O arroba do cacau em Itabuna,
R$605. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$230. Itapetinga. Nova York, convertida em real, R$1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$790. Café Conilon, saca 60 quilos, em Eunápolis, R$605. E em Tamaraju, também R$605. Olá! E o nosso quadro Gente de Vitória continua. Após a série Aniversário de Itabuna, nós estamos aqui hoje para falar da campanha do Agosto Lilás, uma campanha que é uma campanha contra, né? É o mês da campanha contra a violência, né? À mulher, a violência doméstica. E nós... É um assunto que nos traz, assim, um pouco de... Falar de violência contra a mulher nos traz um pouco de tristeza, amargura, né? A gente falar sobre isso. Mas, infelizmente, temos que trazer as informações. Nós estamos aqui hoje, né? Estou aqui com Eric Tadeu, né? Meu parceiro desse programa, que é com muita alegria que a gente faz esse programa aqui para vocês. E nós estamos hoje aqui com a mulher, que ela tem uma profissional, ela é Sargenta Ângela Maria, que não é a cantora, mas é uma mulher que ela tem uma grande, né, uma experiência ela atuou por algum tempo nessa área de defesa, né, com violência contra a mulher, e ela vai falar um pouco aqui pra gente também sobre esse assunto. E nós vamos trazer esse assunto aqui porque a TVI também abraçou esta campanha. E nós, Gente de Vitória, também estaremos aqui para abraçar esta campanha também, estarmos juntos com vocês, mulheres, para poder trazer essas informações e vocês ficarem mais informadas como se defender. Ângela, é uma honra estar aqui com você, você é uma grande amiga. Você, além disso, é uma grande profissional, um grande ser humano. E assim, desde quando nos encontramos pela primeira vez, que foi essa empatia maravilhosa, esse desejo seu, né, de ver, né, essa luta pelas mulheres também, quando nós nos conhecemos, foi em eventos, né, para mulheres. E aí você também, além de ser uma mulher que atua, né, Sargenta Ângela, nessa demanda. Aí eu fico imaginando, Eric, uma mulher que é mãe, que ela é avó, e ela tem 2 filhas, e ela assistiu, né, tantos casos de mulheres passando por essa violência doméstica. Então, esse momento aqui é para a gente bater esse papo com você e também homenagear você também nesse programa também, que esse programa é voltado para homenagear pessoas. E eu fico muito feliz por ser você aqui hoje, estar mais pertinho de você hoje também, e ouvir você hoje falar, né, desse assunto. É muito bom estar aqui com o Eric também. Se sinta à vontade. Você está em casa, a TVI é nossa casa. E eu quero também, primeiramente, também agradecer, né, a Deus, agradecer
né, por nos proporcionar este momento aqui também, esse programa. E quero também agradecer ao seu comandante, né? Quero agradecer a ele também, porque ele te liberou aqui hoje para estar aqui com a gente. E o seu colega ali, Santos, né? Santos, que está aqui conosco também. E vamos lá. Quem é essa mulher, né? Essa mulher, que eu sei que o dia a dia dessa mulher também não é fácil, porque ela tem 2 meninas, tem 2 netos, e essa grande profissional, né? Essa profissional com um coração tão bonito, né? Tão lindo e sensível nessas causas. Então, seja bem-vindo ao nosso Padre Gente de Vitória. Obrigada, meu amor. Eu só posso agradecer, inicialmente agradecer a você pelo convite, dizer que é uma honra, que é uma satisfação para mim também, estar na TVI hoje para tratar de um assunto tão importante. Agradecer a oportunidade, dizer que é uma grata satisfação também, Eric, estar com você aqui também. Prazer em lhe conhecer. E, inicialmente, dizer para você, Vitória, que em nome do nosso comandante, do 15º, Tenente Coronel Robson, dizer que é um privilégio, eu, enquanto profissional, representar o 15º nesse aspecto, para tratar desse assunto, falar sobre violência contra a mulher. Então, desde já dizer que desejo ao programa e a você principalmente que Deus continue lhe abençoando muito. Já falei isso outras vezes, em outros momentos. Amém. A gente se conheceu, Eric, enquanto eu empreendia, e a gente se conheceu em alguns momentos, em alguns eventos aí, exposições, feirinhas, enfim. E de lá para cá a gente criou esse elo e a gente está sempre aí juntas falando sobre mulheres, valorizando mulheres, né, homenageando mulheres. E é assim que a gente tem que fazer. Uma segurando a mão da outra, né? Não solta a mão da outra nunca. Sozinha ela não Assim, pode ficar, né? Não pode ficar. É isso aí. Então, vamos lá. Muito bom. Ângela, seja muito bem-vinda mais uma vez, em nome do quadro Gente de Vitória, né? A gente agradece por sua presença, principalmente por você compartilhar. Enquanto nós estávamos nos bastidores, a gente falou em expertise e muito humildemente, de uma maneira muito simplória, você falou: não, eu não posso falar em expertise, mas você compartilhou com a gente que você esteve como subcomandante da Ronda Maria da Penha, do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, durante um período que foi de maio de 2022 até o mês de junho recente de 2023. Né? Então, essa experiência, de alguma maneira, fala sobre como os serviços de segurança pública do estado da Bahia, e mais precisamente do município de Itabuna, se envolvem nessa rede de proteção sobre as mulheres. E a rigor do início da campanha Agosto Lilás, né, a gente acredita que a gente não poderia começar melhor esse debate, essa conversa, né, que não fosse com uma pessoa que teve esse contato direto, né, com esse esforço para que se diminua a violência contra a mulher. Então, antes de conversar sobre a violência contra a mulher propriamente dita, eu queria que você me falasse sobre a mulher Ângela Maria. A mulher Ângela Maria, sargento na Polícia Militar, mãe. Como você entende você, mulher, policial militar, na sociedade que nós temos hoje e com as circunstâncias que nós temos hoje sobre violência contra a mulher? Perfeito. Eric, eu preciso dizer que ser mulher é uma missão muito difícil. A gente nasceu, né, Vitória, com algumas missões e que fazem diferença no mundo. A gente tem essa missão de fazer diferença no mundo. E isso em vários aspectos. Eu sou mãe de 2 filhas, uma filha de 22 e uma filha de 19. Tenho 2 netos já, um de 2 e de 1 ano. E eu sempre me vi nessa busca constante de fazer diferença. Eu sou policial militar há 26 anos.
E sou, como eu costumo dizer, eu sou alucinada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pelo serviço policial militar. E principalmente pela missão que o serviço policial militar traz, que é de servir e proteger. Então, a Sargento Ângela, ela tem isso como um dos compromissos principais de vida, servir e proteger. E há 26 anos eu venho fazendo isso. Como mulher, dentro de uma sociedade que é ainda, infelizmente, muito machista, ser mulher dentro da área de segurança pública traz alguns desafios. Porque, querendo ou não, a mulher entrar num cenário que é absolutamente masculino é uma ousadia. Não deixa de ser uma ousadia. E o fato de uma mulher se propor a ser policial militar, a ser agente de segurança pública, traz, como é que eu posso dizer? Os desafios se intensificam porque os olhos se voltam com mais intensidade. A gente é mais observada. Em alguns momentos da vida, eu não digo nem só como policial, mas em alguns momentos da vida, a gente acaba sendo mais cobrada. Porque, como eu disse anteriormente, essa questão do preconceito, do machismo, acaba limitando a gente como mulher. Essa visão da fragilidade, essa visão do aspecto frágil, de que não consegue, e isso ainda atrapalha algumas mulheres. Então, quando a gente tem aí na sociedade mulheres que se predispõem a fazer o que o homem faz naturalmente, acaba chamando atenção e traz desafios em cima disso. É até importante dizer que o Agosto Lilás, a gente é uma campanha que vai se descortinar durante o mês inteiro, que fala sobre coibição e prevenção de violência contra a mulher, de violência doméstica, mas principalmente, a violência propriamente dita não é só o tapa no rosto. Não. A violência não é somente aquela voz física, alta, né? e agressiva que se faz contra uma mulher, mas às vezes é uma violência de gênero mesmo. Sim. Naquele aspecto de que num espaço de trabalho, por exemplo, pode acontecer a diferença um patrão querer pagar menos para uma mulher. Exato. Somente pelo fato dela ser mulher. Exato. E a gente convive isso ainda em todos os setores, em todos os braços, como a gente diz, né, Vitória? Em todos os setores que você imaginar, a gente convive com isso. Existem mulheres que se predispõem ali, como a gente fala entre aspas, a fazer o trabalho que é de um homem. E o fato dela ser mulher vai condicionar esse homem a desmerecer, a desvalorizar o serviço dela. Então acha que ela merece menos pelo simples fato dela ser mulher, que ela merece menos destaque pelo simples fato dela ser mulher. Mesmo ela exercendo uma função normal como o homem está exercendo, não Exatamente. É isso? Mesmo ela fazendo isso. Exatamente. E como você bem disse, Eric, já é um aspecto de violência isso. Não valorizar, não perceber a existência da mulher, entende? Já é um aspecto de violência. Tá. Ângela, como foi que você chegou na Ronda Maria da Penha? Conta essa história pra gente. Olha só. Boa pergunta, eu gostaria muito de saber isso. Olha o que acontece. Desculpa interromper, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, colocar para os nossos telespectadores, assinantes da TVI, que o quadro Gente de Vitória, a partir de hoje, ele quer você participando desse quadro junto com a gente. Então a gente disponibiliza o nosso WhatsApp, que é o 73-98809-3838. Se você quiser mandar o seu comentário, se você quiser enviar uma pergunta para a nossa entrevistada, se você quiser participar aqui com a gente, então entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, ok? Apenas mensagens escritas, bem curtinhas, e a gente vai ficar muito feliz de ter você, telespectador, participando do nosso quadro Gente de Vitória. Essa integração, né? Interagindo com a gente. Perfeito. Por favor, Ângela. Então, desses 26 anos de polícia que eu tenho, eu devo ter aí, trabalhando no serviço operacional, que é o serviço de rua, eu devo ter aí entre 14 a 16 anos. E eu sempre fui policial combatente,
que é aquele policial que trabalha dentro de viatura, trabalha no externo. E aí, ano passado, eu tive a imensa gratidão de ser convidada para trabalhar na Ronda Maria da Penha. Anterior a isso, Eric, apesar de estar no serviço operacional, que é um serviço muito diferente do serviço da Ronda Maria da Penha, todas as vezes é engraçado falar disso, porque todas as vezes que a gente via pelo rádio um chamado de situações de violência contra a mulher, eu falava para os meus colegas da guarnição, vamos lá nessa situação. Mesmo que a central encaminhasse uma outra viatura para fazer o atendimento. Mas quando falava violência contra uma mulher, vamos lá. Eu quero ir lá resolver, eu quero ver lá o que é que está acontecendo. Então, a questão de violência contra a mulher sempre foi uma coisa que me incomodou muito. E, particularmente falando, eu sou filha de violência doméstica. Então, assim, eu tive dentro da minha casa situações de violência. Seu pai com sua mãe? Do meu pai com a minha mãe. E eram violências terríveis. Terríveis. E que eu me recordo até hoje. São memórias que eu tenho e parecem que foi ontem que aconteceu. E eu cresci com isso muito claro na minha mente, de não me permitir viver aquilo. E a partir do momento que minha mãe ela encerrou esse ciclo de violência dentro da nossa casa, ela criou a mim e as minhas duas irmãs dizendo: nunca permita que um homem encoste o dedo em vocês. Então, a gente já trouxe isso como educação após um período de violência muito grande. E eu trouxe isso como uma força contra isso. Uma força contra isso. E quando eu entrei na polícia, uma das coisas que eu falava, inclusive, quando diziam assim, por que você entrou na polícia? Para combater violência. Porque eu não aceito violência. Porque eu não aceito violência contra a mulher. Uma coisa que já vinha. E ao longo dos anos aí como profissional, eu acho que essas coisas foram ficando muito evidentes, sabe, Eric? E aí, o ano passado, o comandante, ele me fez esse convite, foi um convite interino para assumir o comando da Ronda, até que a nossa atual comandante, que é a Tenente Priscila, assumisse. E aí a gente ficou na Ronda durante esse período aí de 1 ano e 3 meses. E vou lhe dizer, foi um ano de experiência, de uma bagagem absurda. Sabe, onde eu aprendi muito, onde eu percebi muitas coisas, onde eu desconstruí, inclusive, alguns conceitos errados que eu tinha, inclusive como mulher. Para as mulheres. Para as mulheres. Então, assim, foi um período de experiência maravilhoso que eu passei dentro da Ronda. Ah, por que ela aceita viver isso? Ela não quer trabalhar? Porque não larga? Inclusive, dizia, porque não deixa, não é ela isso? Ela tá apanhando porque ela quer. Eu dizia isso. Apesar de ser contra a violência. E quando a gente não se percebe, quando a gente não vai a fundo, quando a gente não vai buscar o que está acontecendo, a gente acaba tendo essas visões errôneas do que é a violência e do porquê que a mulher se permite ser violentada nesses aspectos. Então a Ronda me permitiu, inclusive, perceber coisas que eu não percebia. Entende? Me fez abrir o olhar mudou, na verdade. Aí a gente já entra, o Sargento Ângela, na questão de como a sociedade pode agir nesta questão de fortalecer a rede de proteção. Porque quando a gente tem o conhecimento, ou pelo menos a gente desconfia de que uma mulher pode estar sendo vítima de violência, mas ela própria se coloca numa situação em que ela não quer que aquela situação seja descortinada e nem denunciada, como é que a sociedade, como é que as pessoas podem agir, na sua opinião, para ajudar aquela mulher que está sendo vitimada? Pronto. Eric, agora há pouco a gente ainda falou de um ditado que é secular. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Nós crescemos com essa cultura de que num relacionamento a gente não pode interferir. E nós somos educados, infelizmente, nós somos educados a deixar que a pessoa que está sendo agredida, que ela resolva o próprio problema dela. Uma cultura errônea, uma cultura prejudicial.
Porque diz assim, quem se envolve é que fica de mal. É isso. Quem fica inimigo, depois eles ficam de boa. Isso, a gente costuma Não é ouvir assim? isso muito, né, Vitória? Que nada, eu vou lá não me meter nada. Depois eles fazem as pazes e eu que me meti, que vou ficar ruim, vou ficar mal visto, vou ficar mal falado. E amanhã ele nem vai falar comigo mesmo, nem vai olhar pra minha cara, ela nem vai querer saber. E acontece muito ainda, infelizmente acontece muito ainda. As pessoas, elas não se envolvem, elas evitam se envolver. O que eu posso dizer para você, Eric, é de que a experiência que eu tive dentro da Ronda é para falar para todos os telespectadores que estão acompanhando nesse momento agora, é que a gente precisa meter essa colher sim. E não pode ser uma colherzinha, não. A gente precisa meter um colherão em briga de marido e mulher. E não só na questão de briga de marido e mulher, porque a gente está tratando de violência contra a mulher. E aí a gente vai falar dos aspectos de violência doméstica e familiar. E como seria a pessoa se envolver? De que forma? Denúncias. Denunciando. Quando a gente trata, a gente tem duas situações. Por exemplo, Eric pontuou uma coisa muito interessante. Às vezes a vítima de violência, ela não quer descortinar aquela situação. Ela não quer que as pessoas saibam que ela é vítima de violência, que ela apanha, que ela é agredida. E, diga-se de passagem, existe razão para isso. Existem razões muito sérias para isso. Então, o que acontece? No primeiro momento, quem é que pode denunciar? O que é que a gente pode fazer? Denunciar. Quando a gente pega todas essas campanhas, Agosto Lilás, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, quando a gente fala de todas as campanhas que são atreladas a esse movimento, o que é que a gente sempre fala? Denuncie. Não se cale. E a gente não está falando só da vítima, a gente está falando de todo mundo que sabe da violência. Então é denunciar. No primeiro momento, quando essa mulher ela não quer ser exposta e a gente percebe que ela não vai denunciar o seu companheiro ou o seu agressor, a família dela, que é uma coisa que poucas mulheres sabem, e a família dessas mulheres também poucos sabem, é que a família ela pode denunciar. Então o que acontece? Essa mulher é agredida pelo seu companheiro ou por um integrante da família. E eu, como parente, percebo que ela não vai denunciar e essa violência continua, se perpetua. Eu posso procurar a rede de proteção e enfrentamento contra a violência e fazer essa denúncia. Eu posso ir até a delegacia especializada, a DEAN, ou eu posso procurar a Defensoria ou o Ministério Público e fazer a denúncia de que esse meu parente, de que esse meu familiar, essa minha familiar, ela sofre violência doméstica. E a partir daí, os órgãos da rede de enfrentamento e proteção vão atuar. Esse familiar, ele pode inclusive pedir a própria medida protetiva para essa mulher que é vítima de violência. Então, hoje a justiça dá vez a um familiar de fazer isso. Então, se eu percebo que ela não vai denunciar, eu posso ir pedir uma medida protetiva para ela. Posso pedir afastamento do agressor de dentro da residência. Lembrando até, Sargento Ângela, que isso é, inclusive, um avanço da própria Lei Maria da Penha, Sim. quando diz que houve um momento em que o agressor ele só poderia ser investigado, ou ele só poderia, digamos assim, passar por todo o processo de investigação sobre se aquela violência está acontecendo ou não, se a própria vítima se manifestasse nos serviços de segurança pública ou na própria justiça. E hoje, né, pelo avanço da lei, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia Sim. se ele tem conhecimento de que uma mulher está passando por uma situação de violência. Sim. Aí a minha dúvida que eu tenho é a seguinte: essa denúncia, ela pode acontecer a partir de uma desconfiança, ou eu preciso ter certeza de que a mulher ela está sendo vítima, seja ela minha vizinha, Flagrante, né? seja ela uma colega de trabalho, seja ela uma pessoa do meu ambiente acadêmico. Se eu percebo que ela está sendo vítima de violência, mas eu não tenho certeza, é possível que eu faça essa denúncia, Ângela? É possível, Eric. Mas observe as seguintes situações. A lei trabalha com provas. Então, assim, em se falando de desconfiança,
de que essa mulher está sendo vítima, eu preciso embasar minha desconfiança em algum aspecto. Juridicamente falando, eu até posso fazer essa denúncia, mas se eu não apresento provas de que ela de fato está sendo agredida, essa denúncia ela não se fortalece tanto. Entretanto, por isso que a gente tem uma rede de enfrentamento. A gente tem diversos mecanismos aí do Estado que servem como auxílio, como meio de auxílio. Então, o que acontece? A gente tem os órgãos de referência do município, por exemplo, aqui dentro de Itabuna. Se eu percebo, se eu desconfio que alguém está sendo agredido, que uma mulher está sendo agredida, e ela não abre isso, se ela não fala abertamente, se ela não confessa, se ela não pede ajuda, no primeiro momento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar tirar dessa mulher o que é que está acontecendo. Percebeu alguma coisa muito forte, mas ela não fala por medo, por outras condições. Eu tenho órgãos de referência, como, por exemplo, CRAM. É um dos órgãos, a gente pode procurar algum órgão onde tenha um apoio psicossocial, Lembrando para que faça contato com essa mulher. Para os nossos mulher. telespectadores entenderem, o CRAM é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que está aí relacionado com a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, e que é um dos equipamentos responsáveis para ajudar a mulher nessa rede de apoio. E diga-se de passagem, Eric, o CRAM ele tem ajudado muitas mulheres nesse sentido. Porque o que acontece? Como a gente já havia falado, o silêncio da mulher que é agredida não é opcional no sentido de eu gosto de apanhar, ele me bate, ou eu preciso viver isso aqui porque é o que eu tenho, é o que me basta. Não. Nem sempre isso acontece. A mulher, às vezes, que ela é agredida pelo seu companheiro e ela não denuncia, ela é forçada ao silêncio por aspectos, por exemplo, a mulher não fala porque ela tem filhos para criar. Na maioria das vezes, essa mulher, ela não trabalha e ela depende do agressor porque o agressor é o provedor da casa. E aí ela se vê numa condição de que, se eu denuncio ele, eu vou precisar tirar ele de dentro da casa, e quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai sustentar a casa? Quem vai pagar as contas? Quem vai dar comida para os meus filhos? E ela se coloca naquela condição de violência em detrimento disso. Às vezes ela também não denuncia por conta de outras questões de violência, violência psicológica, quando esse agressor fala, se você me largar, ninguém vai te querer. Se você me deixar, quem é que vai ficar com você? Ou então ele mata. Ou eu te ameaça, mato. Entende? Quando ele vira pra ela e fala assim, você já se viu, você já se olhou no espelho? Você tá horrorosa, você tá gorda, você tá feia. Se você me deixar, ninguém vai te querer. E ela se coloca em uma condição de inferioridade que acaba obrigando ela a ficar naquele relacionamento e achando, inclusive o agressor, coloca na cabeça da mulher que ela merece viver aquilo. E chega um determinado momento em que ela acredita que de fato ela merece ser vítima de violência, que ela merece apanhar, que ela merece sofrer. E ela se condiciona e ela fica ali naquele relacionamento. Então, quando eu digo para as nossas mulheres que estão assistindo nesse momento, não se coloquem nessa condição. O agressor, ele precisa manter aquela mulher ali, porque ela é um instrumento que ele precisa para extravasar aquilo que ele tem de violência. E sobre essa situação específica que você coloca, Sargento Ângela, a gente tem até um desdobramento desse tipo de violência, que é quando o homem ele tenta fragilizar a mulher a ponto de ela se sentir inferior. Isso é uma violência, inclusive Sim. uma violência grave. E quando ela se dá conta de que ela está sendo violentada, e começa a acusar o agressor de que aquilo é uma violência, ele tenta convencê-la de que ela está louca. Que ela está louca. Exatamente. Né? Você tá louca, você tá louca, você tá doida. Quando? Nunca. Então, são das questões dos sintomas. Eu digo assim, que ela pode perceber que não é agressão física, mas uma agressão psicológica. Isso. Porque assim,
Nós temos, infelizmente, ainda aquela cultura de que violência contra a mulher é só a violência física, é o tapa, é o chute, é o contato físico. É o esganar, é o sufocar, é o contato físico, aquilo que deixa marcas, que deixa dores. Mas a gente tem outras violências aí, a gente tem a violência psicológica e tudo começa, na verdade, pela violência psicológica. A gente costuma falar de ciclo da violência. Então, o que acontece? Começa na violência psicológica quando ele começa a mexer com o emocional, quando ele começa a mexer com a estima. Então já é um sinal para ela perceber que ela está sofrendo uma violência doméstica. Quando começa essa violência verbal, né? Naquela primeira situação do tipo, você tem certeza que você vai sair comigo com essa saia tão curta? Exatamente. Né? Violência psicológica. Tá parecendo o que com isso? Não é? Tira esse batom, tira esse batom. Você tá parecendo isso, você tá parecendo, né? Aquilo. Desmerece. Aí vem a violência moral. Depois desse aspecto da violência psicológica, que é quando ele mexe com a estima, quando ele mexe com os brios dela como pessoa, quando ela está se sentindo nada, aí vem a violência moral. Quando ele fala assim, quando ele xinga ela, não sei se pode usar os termos, mas assim, eu gosto na minha fala, a Vitória já sabe, Eric, em determinados momentos da minha fala, eu gosto de falar os termos que são usados, porque as mulheres elas precisam se colocar dentro dessa situação. Então, quando o homem fala assim, sua vagabunda, entende? Quando ele chama essa companheira de vagabunda, você estava falando com quem no celular, sua vagabunda? Violência moral. Quando ele desmerece ela como pessoa, quando ele atribui a ela, né? Nomes, codinomes que desrespeitam ela quanto pessoa. Aí a gente vê em seguida a isso a violência patrimonial. Perceba, a gente vai fazer um ciclozinho aqui. Estava falando com quem no telefone? Ele confisca o celular dela. E ela, quando se percebe dentro desse ciclo de violência, ele toma o celular, inclusive para que ela não use o celular como um instrumento de pedido de socorro. Ela não vai poder ligar para a mãe, para o pai, para um outro familiar. Ela, né? Começa a monitorar. Ela não vai poder pedir ajuda. E aí ele começa a monitorar. Da mesma forma, quando ele tira, por exemplo, os documentos dela, ela, tô cansada dessa vida, eu não quero mais ser violentada, eu não quero mais ser agredida, eu não mereço viver desse jeito. Não, você não vai para lugar nenhum. Confisca o celular, os documentos dela. E ela não consegue ir para lugar nenhum. Quando ele deixa ela trancada dentro de casa, sem um único centavo, para que ela não tenha como nem chamar um Uber, um táxi, ou ir embora para um outro lugar. Violência patrimonial. Mas assim, eu gosto de enfatizar muito uma violência que as mulheres não veem como violência por questões culturais, que é a violência sexual. Quando eu vejo assim, eu sou uma mulher casada. Como assim violência sexual? Existe sim, é quando o seu companheiro obriga você a ter relações sexuais com ele, quando você não quer. Quando você não está com vontade. Mas como eu vou dizer para o meu marido que eu não quero ter relações sexuais com ele? E aí é onde ele vem e fala, você não quer ter relação sexual comigo por quê? Você tem outro homem? E aí começa. Você não está querendo ter relações porque você tem um caso. Até força, porque você tem um amante. E aí força. E aí vem a violência sexual. Então percebam que é um ciclo, é um conjunto, não começa do nada, não começa do tapa puramente pelo tapa, não dei vontade de bater, dei vontade de dar um chute, de dar um murro, tem um ciclo. A história começou, às vezes, Eric, essa história começou lá no namoro, lá naquela saída simples, sabe, quando ele, vou pegar você pra gente ir no cinema, e quando ela desce, antes de entrar no carro, antes de segurar a mão, ele olha pra ela e fala assim, vai tirar esse batom. Já começa lá atrás, mas a mulher não se percebe. Quando ela vai entender que ela está dentro de um ciclo, muita coisa já aconteceu. Quando tem criança, as crianças também sofrem com isso. Sofrem muito. Os filhos sofrem também, né? Sofrem muito. Inclusive, assim, às vezes o agressor, inclusive além de agredir ela, a companheira, agride os filhos também.
Tem muito disso, agride. Me recordo que na minha infância a gente apanhava. Eu me lembro que a gente falava assim, eu e as minhas irmãs, quando eu via meu pai batendo na minha mãe, a gente falava assim, a gente tem que fazer alguma coisa para fazer ele parar de bater nela. E a gente inventava triste, alguma né? coisa. E quando a gente ia inventar essa coisa para ele parar de bater nela, ele batia na gente e voltava a bater nela. Então a gente vivencia isso, os filhos vivenciam isso. E é um ciclo muito perigoso, porque quando a gente É um pode ciclo de pedir medo, ajuda, né, Sargento Ângela? Vira um ciclo de medo. muito Ou medo, vira um ciclo de medo, muito medo. ou aí eu preciso fazer esse destaque, porque a partir do momento em que uma criança do sexo masculino, né, que tem como a sua referência masculina mais próxima o pai, que é um agressor, né, e ele não entende que aquilo é uma atitude errada, ele tende a crescer achando que aquilo é o certo e quando adulto Perfeito. vai reproduzir Perfeito. aquilo que ele vivenciava durante a infância. Perfeito. Você foi perfeito, Eric. E é isso mesmo. E olhe, uma coisa que é muito interessante. Lembra quando a gente falou agora há pouco que a mulher, ela se permite viver dentro de um ciclo de violência pelos filhos, né? Ela se permite viver durante um tempo por conta dos filhos. É uma das grandes causas, uma das grandes razões. E acredite, Eric, que é pelos filhos que ela encerra o ciclo. Porque é quando começa a acontecer essas situações de violência contra os filhos dentro de casa. Ela se permite porque ela acredita que os filhos precisam ter essa referência de família. Mas no momento em que esse agressor, ele parte para os filhos dessa mulher, ela consegue ter forças para poder romper esse ciclo. Infelizmente, não são todos os casos. E como você bem pontuou, perfeita a sua colocação. Os nossos filhos têm, nós pais, referências de vida. E pelos nossos exemplos, eles se tornam adultos bons ou ruins, saudáveis ou não. E às vezes, quando a mãe, ela não se posiciona e ela se permite viver isso, ele vai achar que aquilo é normal, sim. Ele vai achar, e a gente tem várias situações de a gente fazer, por exemplo, palestras em escola, em alguns eventos, e a gente perceber a linguagem de alguns adolescentes que retratam muito bem o que você falou. Na visão dele, aquilo ali é normal. A agressividade, A né? agressividade. Tanto que quando ele faz seus 15, 16, 17 anos, que ele começa com as namoradinhas, ele vai agredir essa namoradinha. Porque dentro de instinto, casa né? ele vê. Exato. Uma coisa que também acontece, quando essa mulher passa por uma violência nesse estilo, né? Quando ela sai desse relacionamento, ela tem medo de se relacionar com outro homem. Sim. Ela se fecha para se relacionar. Sim. E é assim, olha, por isso que é tão importante o apoio da rede de enfrentamento. Por isso que é tão necessário, é fundamental, que essa mulher que é vítima de violência, ela se permita ser acolhida Ela por vai esses se desconstruir órgãos. daquilo ali. Ela vai se desconstruir. Porque aí o que acontece? Esses órgãos de referência, os órgãos da rede de enfrentamento, eles vão trabalhar o emocional dessa mulher. É uma desconstrução. Esses órgãos vão chegar para essa mulher e fazer ela entender que aquilo que ela vivenciou não era para ela. Que aquilo que ele fez ela acreditar como verdade, não é verdade. E ela precisa ter a estima dela refeita, reconstruída, e ela precisa se permitir sim um outro relacionamento. Infelizmente, existem os traumas que vão ficar. O que a gente precisa considerar é que ela precisa desse acompanhamento emocional, desse acompanhamento psicológico, sabe? Ela precisa inicialmente ser muito bem acolhida pelos órgãos da rede. Porque o que acontece? Essa mulher ela já é julgada demais, inclusive, principalmente quando ela se vê como vítima. Porque o que acontece? A gente cansa de ver mulheres sendo julgadas por se permitir estar nesse ciclo de violência. Então ela ficou muito tempo sendo apontada, sendo criticada, sendo erroneamente julgada. E aí vem um outro homem querendo convencer ela de que vai tratar ela bem, de que vai dar uma vida melhor, que vai dar uma vida digna, que vai ajudar ela a cuidar dos filhos dela, caso tenha.
E ela vai estar lá com o trauma dela. Entende? Ela vai estar lá com as memórias, com as lembranças ruins. Mas a gente precisa dizer que tudo é possível. A gente não pode acreditar que o mundo acabou ali. E os órgãos de enfrentamento à violência estão aí justamente para ajudar, para auxiliar essa mulher. Funciona muito sentido. bem nesses órgãos, Funciona muito Me bem. permita, Muito Sargento bem. Ângela, esclarecer para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, Sim. principalmente, por exemplo, a Sargento Ângela, ela citou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Em Itabuna, quem quiser conhecer melhor os serviços do CRAM, o CRAM funciona na cidade, ali na Travessa Garcia, logo no início da Travessa Garcia, perto da Praça Camacan, no centro da cidade, tá? Funciona, se eu não me engano, de 8 às 12 e das 14 às 16 horas. Então, para um aconselhamento, para um apoio, para um direcionamento, ou mesmo para que se comece a quebrar esses ciclos de violência, a gente faz esse esclarecimento que é importante. Para além disso, toda e qualquer denúncia sobre violência contra a mulher, ela pode ser feita através do 180, não é isso, Sargento Ângela? Isso. Através do 190 E do da Polícia 190. Militar, Isso. através do 197, que é da Polícia Civil, Sim. né? Ou mesmo indo a uma delegacia especializada, ou mesmo, se na sua cidade não tiver uma delegacia especializada, ela pode ir na delegacia da cidade dela para fazer a denúncia. Sim. Correto? E, inclusive, Eric, é importante que se diga que a gente tem, dentre os órgãos de enfrentamento, quando a gente fala de rede de enfrentamento, um conjunto de órgãos que se uniram para cuidar dessas mulheres. Então, não tem uma delegacia especializada, a própria delegacia da cidade. Se ela não quer ir na delegacia por uma questão de exposição, ela tem a Defensoria Pública, que atende de igual forma e faz os encaminhamentos de igual forma. Muito bom. Ela tem o Ministério Público, também na mesma vertente, com todos os atendimentos de igual forma, como se ela fosse na DEAN ou como se ela fosse na delegacia, mais propriamente dita. Se essa mulher tem um órgão tem um centro de referência, como o CRAM, ela pode ir no CRAM e falar, olha, eu sou vítima de violência, mas eu não quero ir na delegacia, eu não quero me expor, eu preciso de ajuda. O CRAM também vai fazer esse papel. Então, a gente tem aí toda uma rede de auxílio e eu preciso dizer que é 100% garantia de atendimento e de acolhimento. A mulher não precisa ter medo de denunciar e nem de pedir ajuda. Todos esses órgãos têm como objetivo principal cuidar da mulher que é vítima de violência. Muito bom. E o comprometimento desses órgãos é justamente para garantir a mulher de que ela pode se sentir segura, de que ela vai ter o auxílio, de que ela vai ter o atendimento, de que ela vai ter os encaminhamentos pertinentes e que essa denúncia vai ter resultado. Que é uma das grandes dúvidas da mulher. Eu vou denunciar para quê? Será que vai acontecer alguma coisa? Entende? Então, as mulheres às vezes não denunciam por isso, porque acham que não vai ter resultado. E não resolve. E eu posso garantir que resolve, sim. Resolve, a Ronda Maria sim. da Penha, do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, especificamente, Sargento Ângela, existe desde quando? Olha, a Ronda Maria da Penha em Itabuna, nós fizemos 6 anos agora. Ela existe desde o ano de 2017, junho de 2017. Nós estamos atuando já há 6 anos, com um vasto atendimento a mulheres. Preciso mencionar que o atendimento da Ronda Maria da Penha, ele é direcionado especificamente para mulheres que têm medida protetiva. Era o que eu ia te perguntar. Não existe uma maneira, digamos assim, de alguém acionar diretamente a Ronda da Maria da Penha para um primeiro atendimento, no caso? Não. A Ronda Maria da Penha, ela não faz o atendimento primário. O primário. O atendimento primário é aquele atendimento onde a mulher vai ligar 190 e vai dizer, eu estou sendo vítima de violência. E aí, a nossa central, ela vai encaminhar uma guarnição, uma viatura para fazer o atendimento dessa mulher. Atendimento primário. A Ronda Maria da Penha, ela atua em atendimento às mulheres que têm medida protetiva. São aquelas mulheres que já passaram por esse atendimento primário, entenderam que precisam quebrar o ciclo de violência, foram até os órgãos da justiça
esses órgãos da rede, e fizeram a denúncia e disseram: eu preciso de uma medida protetiva, eu preciso que o meu agressor seja afastado de mim, eu preciso de uma garantia de segurança. Então, a atuação da Ronda Maria da Penha é especificamente para essas mulheres que têm medida protetiva. Aí sobre essas mulheres que já têm medidas protetivas, principalmente em Itabuna, ou na circunscrição do 15º Batalhão da Polícia Militar, nós temos alguns números que você trouxe para a gente. Eu vou pedir para o Rafa colocar, por favor, Rafa, se for possível. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esses números, Ok. Sargento Ângela. Dá para colocar, Rafa? Eu coloquei uma imagem que a Sargento Ângela disponibilizou para a gente, que é sobre o número de atendimentos da Ronda Maria da Penha No mês de julho. no mês de julho, se for possível. Enquanto o Rafa tenta ver se consegue colocar ou não, eu queria que você... nós vimos dois pontos interessantes quando nós estávamos conversando nos bastidores, e um deles foi o seguinte. Eu comentei contigo que aí a gente... Não sei se é questão de fazer meia culpa ou não, mas eu me lembro que quando se noticiou o primeiro acontecimento em rede nacional sobre violência nas escolas, né, num telejornal de grande alcance e chegando em todos os lugares do país, parece que a partir dali explodiu a quantidade de casos de violências na escola no Brasil, né? A ponto de pais ficarem preocupados, de não quererem deixar os seus filhos irem para a escola. E a gente observou, você começou com a gente observou um aumento na quantidade de casos de violência contra a mulher. Eu não sei exatamente se é um aumento na quantidade de casos ou se a gente, na verdade, está descortinando casos que já existiam e que não chegavam ao conhecimento da gente, né? E a imprensa tem falado muito sobre isso, né? E coloca como aumento porque são casos que chegam como novos, mas podem ser casos que já vinham acontecendo desde Sim. sempre e que apenas eles não estavam sendo denunciados. Uma questão opinativa. Imprensa ajuda ou atrapalha quando fala muito sobre esse assunto? Eric, eu julgo que a imprensa é um braço forte nessa campanha de violência contra a mulher. Inclusive, eu acredito muito na necessidade que a gente tem de ter essa parceria com os meios de comunicação. Porque, como você bem disse, anteriormente não era uma coisa que era divulgada, que era muito falada. E por questões culturais mesmo, como a gente falou anteriormente, as mulheres têm vergonha de dizer que são vítimas de violência, por questões de cultura, de educação, questões familiares. Nossa produção já está com a imagem no ponto. Ok. Pode colocar, Rafa, aí. Comenta sobre esses números com a gente, por favor. Pronto. Nós temos ali os dados do mês de julho. É um dado mensal dos serviços que foram feitos pela Ronda Maria da Penha no mês de julho. Então, a gente tem ali MPU recebidas, nós temos 15. Então, no mês de julho, a Ronda Maria da Penha recebeu 15 pedidos de medida protetiva. Nós temos aí 15 pedidos. MPU, medida protetiva de urgência. Perfeito. Então, a Ronda, no mês de julho, recebeu 15 pedidos. Foram 15 mulheres que foram até o judiciário, denunciaram o seu agressor e pediram uma medida Lembrando protetiva. que necessariamente não são somente mulheres de Itabuna, mas mulheres da circunscrição de atuação da Ronda Maria da Penha. Exato. Você lembra as cidades que você falou? Vou tentar lembrar aqui. Por favor. Nós temos Itabuna, que é o ponto central, e nós temos mais 7 municípios que abrangem, que são área de cobertura do 15º. Então, nós temos Itajuípe, nós temos... Santos, me ajude, viu? Paraci? Nós temos Itajuípe, temos Itapé, temos Barro Preto, Coaraci, Itapitanga, não é isso? Temos Buerarema... Almadina. Pronto. Esses 7 municípios. Pronto. Aí são áreas de atuação do 15º. Okay, a gente tem logo abaixo acolhimento, 6. O que isso quer dizer? Que dessas 5 mulheres, dessas 15 mulheres que pediram a medida protetiva,
6 estão sendo acompanhadas pela Ronda Maria da Penha. Tá certo? Aí a gente tem logo abaixo recusa, não é isso? O que é recusa? Recusa. São mulheres que recusam o atendimento da Ronda Maria da Penha. Então, por exemplo, ela pediu a medida protetiva. A medida protetiva fica intacta. A medida protetiva, ela sai de casa? Como é? O homem sai? Ele sai. Ah, ele Se sai. ele estiver no interior da residência, ele precisa ser afastado Ele do sai lar. e ela fica. E ela fica. E a medida E protetiva, a ela vai partir ter... daí tem algumas garantias de direito para ela e deveres para ele. Ele precisa cumprir um certo regramento dentro dessa medida protetiva. Descumprindo, ele é alcançado por lei e pode ser preso em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva. A depender das circunstâncias, ele é afastado até do ambiente de trabalho, né? Sim. Se agressor sim, e vítima sim. frequentam o mesmo ambiente, Sim, ele precisa ser retirado afastado. do ambiente de Ele trabalho precisa. para poder, Ele para que precisa. ela se sinta segura. Isso. As garantias são da mulher. Entende, Eric? Então, assim, quando a mulher pede a medida protetiva, não necessariamente ela vai aceitar o atendimento da Ronda Maria da Penha, que é o quê? A fiscalização dessa medida protetiva. Então, daquele número ali que a gente teve 15, nós tivemos 6 mulheres que aceitaram ser acompanhadas pela Ronda Maria Bota da os Penha. números, por favor, Rafa. Que é esse acompanhamento. A gente vai fazer Isso. rondas, a gente vai verificar como é que está a situação de agressão, se o agressor voltou ao lar, se voltou a causar algum tipo de ameaça, enfim. Tem todo um aspecto dentro do atendimento da ronda. Encerramentos. A gente falou de recusa, que é aquela mulher que acha, julga que não precisa da fiscalização da Ronda Maria da Penha. Encerramento, nós tivemos 5. Esse encerramento é quando aquela mulher entende que ela não está mais correndo nenhum tipo de risco, não está mais em situação de perigo. Então ela não precisa mais da fiscalização da ronda. Então ela fala, ó, tá tudo tranquilo, tá tudo muito bem, não corro risco nenhum, eu quero suspender o atendimento. Então esse atendimento é encerrado. Nós temos atualmente na Ronda Maria da Penha 201 mulheres ativas sendo atendidas periodicamente. Essa periodicidade vai depender do grau de risco, pode ser risco leve, médio ou grave, vai depender da circunstância, e essa periodicidade vai se ater a essa gravidade, ao nível de risco. Nós fizemos 134 fiscalizações no mês de julho, ou seja, são essas rondas, são essas visitas que a gente faz ao domicílio dessas mulheres que têm medida protetiva. Tivemos 2 prisões no mês de julho. Essas prisões são situações de flagrante delito. Então, a mulher denunciou, meu agressor está aqui, está descumprindo a medida, a guarnição chegando lá, flagranteado, ele é preso. Fizemos, como a gente costuma fazer, vários eventos, várias palestras em vários ambientes, escolas, em outros órgãos, enfim. Rondas nós tivemos 225, são rondas que a gente faz no perímetro onde essa vítima reside. Não necessariamente um contato direto, mas a gente precisa fazer essa ronda no entorno, porque às vezes o agressor ele não vai na porta dela, mas ele fica na esquina, ele fica na rua atrás, esperando que ela passe, entende? Para trazer a ela algum tipo de insegurança. Contatos telefônicos nós fazemos também, quando a gente não encontra essa vítima em casa, a gente faz esse acompanhamento por telefone. Às vezes essa vítima mora numa dessas outras cidades e não tem condição da gente estar fazendo essa visita periódica, a gente faz esses contatos por telefone. Tivemos um afastamento do lar, que foi como a Vitória perguntou. Então, quando ela pede a medida protetiva e ele se recusa a sair do lar, nós vamos até o lar, acompanhados por um oficial de justiça, devidamente legalizado, para fazer o afastamento dele. Ou seja, é uma determinação judicial De afastamento de do lar. afastamento. A partir do momento que ela fez a denúncia, ele estando no interior da residência, de imediato ele precisa ser afastado. Porque ele é a célula de insegurança. Ele é que sugere o risco, então ele não pode permanecer no ambiente. Inclusive essa medida protetiva, Eric, ela vem falando sobre todos esses aspectos. O distanciamento físico, distanciamento de local, ele é obrigado a evitar contato por telefone, por mensagem de WhatsApp, qualquer mensagem por rede social.
tudo isso é discriminado na medida protetiva. A partir do momento que essa mulher ela pede a medida protetiva, ele é obrigado a cumprir esse regramento. Descumprindo qualquer tipo de regramento dentro da medida, ele já está passível de descumprimento e passível de prisão. Tem alguma casa que acolha essa mulher, uma casa de acolhimento, caso ela não possa ficar na residência Nós dela? temos uma casa de apoio aqui na região. Essa casa de apoio, inclusive a Polícia Militar não tem conhecimento de onde é, porque a gente precisa dar proteção e preservar a vida dessa mulher. Então, mulheres em situação de extremo risco, elas são encaminhadas para essa casa de apoio e lá permanecem. Se tiver filhos, os filhos ficam Sim, juntos também. sim. Interessante, Sim. né? O último número que nós tínhamos ali era o do feminicídios e aparecia o número 0. se eu não me 0 engano. no mês. Agora, eu queria Isso. perguntar o seguinte para você, Sargento Ângela. Eu não sei se foi no mês de julho ou não, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos em Itabuna, e a gente teve um fato que repercutiu, que foi o assassinato daquela cabeleireira ali na região do bairro São Roque, se eu não me Sim. engano. Né? Esse caso, ele não aparece ainda nesse número, porque ainda não foi configurado como feminicídio. Não foi configurado ainda como feminicídio. Ele está em A gente, há investigação. algum tempo, a gente tem número 0 para feminicídio em Itabuna. A gente tem situações que envolvem homicídios de mulheres, onde mulheres foram mortas, mas por outras características. Então, a gente tem mulheres que foram mortas por envolvimento do tráfico, com tráfico, por outras questões, mas não necessariamente pelo fato dela ser mulher, pela questão do Era o gênero. que eu ia te perguntar. Didaticamente falando, qual a diferença do homicídio para o feminicídio? O feminicídio é aquela coisa, é o homem que não aceita a mulher na condição de mulher. Ele despreza a existência É o crime que acontece porque ela é uma pela mulher. condição dela ser mulher. E o homicídio, E o homicídio vai ter aí várias causas, várias razões, né? Mas o feminicídio Feminicídio pode acontecer que não seja só dentro de casa o casal? Ou pode acontecer isso? Pode, Isso, pode né? sim, pode A sim. discriminação A discriminação é só o fato, a condição dela ser mulher. Ele não aceita em qualquer ambiente. em qualquer ambiente. é o que acontece, por exemplo, a gente está numa sociedade bastante evoluída e a gente tem, por exemplo, algumas mulheres que são trans e elas Sim. são vítimas de violência Sim, por serem trans. São Sim. mulheres, na justiça, elas são reconhecidas como mulheres. pessoas do gênero feminino, mulheres, Sim, né? E nessa condição, elas acabam sendo assassinadas por essa condição. por essa condição. Né? Por serem Exatamente. mulheres. É a questão do gênero. Exatamente. Ou aí, independentemente de serem trans ou não serem trans, né? É um ser humano, né? Uma mulher É. que simplesmente ela é mulher e ela é violentada por ser Nessa condição. mulher. Exatamente. Ela é violentada pela condição em que ela se colocou. Pela condição em que ela se reconhece. E você acredita, Ângela, que há uma dificuldade de se caracterizar o feminicídio? A investigação ela é um pouco mais complexa para que se perceba aquela violência como um feminicídio? Eu percebo ainda alguma dificuldade, Eric. Não posso ser leviana em dizer para você que existe uma dificuldade aparente porque simplesmente os nossos órgãos não querem reconhecer. Não posso ser leviana nesse sentido. Mas a gente ainda percebe uma certa dificuldade por outras questões. Tudo engloba a questão de até onde a violência contra a mulher é um assunto importante. É um assunto interessante. Até onde a violência contra a mulher é um assunto que deva ser discutido diariamente, constantemente. Eu tenho um assunto mais interessante para poder tratar. A gente está tratando sobre feminicídio. Falta o quê para a gente reconhecer o feminicídio? Para a gente tirar que aquela mulher foi morta pela condição de ser mulher e não pela condição de que ela brigou ou por qualquer outro aspecto. Então, a gente ainda se coloca dentro dessa situação. O fato de existir a falta de importância à violência que é cometida contra as mulheres ainda.
E é quanto a isso que a gente luta, é quanto a isso que a gente briga. O reconhecer da necessidade que a gente tem de acabar, de extirpar a violência contra a mulher. A gente precisa dar mais atenção, a gente precisa entender que é de importância mistério. Existe violência contra a mulher e precisa ser estagnada. Ok, chegamos aqui, a nossa produtora já está ali dizendo, olha, final. É tão esclarecedor. É tão esclarecedor que o bom. tempo passa tão rápido. Mas eu queria as suas palavras finais, né, para sua mensagem final. Pronto, Vitória. Eu vou direcionar minha mensagem para você, mulher, que está acompanhando esse momento, para dizer para você uma coisa que certamente você, mulher, já ouviu direto ou indiretamente algumas vezes. Denuncie e não se cale. Você precisa entender que você tem direitos. Você precisa entender que você não pode se permitir continuar vivenciando um ciclo de violência. O ciclo de violência, ela pode ser sim quebrado. Você precisa se reconhecer na condição de mulher e que merece carinho ao invés de agressão. Você precisa ser tratada com respeito. Você precisa ser tratada como um ser humano digno de respeito. O Agosto Lilás, ele entra nessa campanha para isso, para você entender isso, de que você precisa denunciar, você precisa reconhecer que você não pode se calar ante a violência. Denuncie. Você que sabe de uma mulher que está sendo violentada, agredida, denuncie. Você que é familiar, não se cale, denuncie. E você, agressor, que acha que pode, que vai continuar, que a sua condição de homem permite você agredir uma mulher, precisa desconstruir isso na sua mente. Não tem direito. E se você continuar nessa questão de violência, de agressão, a lei está aí para se fazer valer. E o homem que é agressor, ele vai ser punido com o rigor da lei, como tem que ser feito. Então, mulher, não se cale, denuncie. Ok, chegamos já ao final, né, Bárbara? Chegamos. Então, quero Que agradecer. Agradecer a Eric. Eu que agradeço, Vitória Santana, mais uma vez, essa parceria, esse carinho que a gente tem um pelo outro. Agradecer a Sargento Ângela Maria pela generosidade com que ela conversou Imagina. com a gente, com pureza de alma, com uma explicação bastante esclarecedora. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso sempre. Muitíssimo obrigado, foi muito importante você estar aqui Érica, hoje. eu que agradeço. Gratidão. Eu quero agradecer a Deus por este momento e dizer que família é projeto de Deus. E até terça-feira estaremos de volta. Muito obrigada a vocês que estiverem conosco. Você assistiu o quadro Gente de Vitória com a jornalista Vitória, né? Que ela trouxe hoje a Sargento Ângela. E nós estamos no lançamento aqui na TVI do Agosto Lilás em prevenção, né? Uma campanha de conscientização contra a violência, né? A mulher, os feminicídios têm crescido e essa é a nossa luta, né? Então, eu quero agradecer a sua audiência por hoje e amanhã tem mais a partir das 10 horas. Não perca que a sexta-feira vai ser top aqui na TVI.